Lefi é suede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje eu quero falar de um agir do socialismo, de quem agiu como psicanalista, eu posso dizer assim, pois nessa área política, social, filosófica, ele foi um grande administrador e economicamente, e dentro dessas grandes propriedades coletivas, patrimonial, eu posso afirmar que ele não foi exorbitante administrativamente nesse campo capitalista social, mas ele foi um grande economista, criando o suporte que hoje ele serve de exemplo dos estoques de armazenamentos alimentar. Foi de maneira coletiva social que ele agiu, pelo que foi o projeto preventivo dele para o dia da escassez individualmente social, quando ficaram privados, e foi a opção de buscarem o refúgio alimentar que ele estava já gerenciando, governando, né? Por permissão de Deus, que o colocou nessa posição. Mas anteriormente ele teve que passar situações. Ele não teve o discernimento do seu sonho, que foi uma revelação de Deus, para ele ter que passar até chegar a esse ponto para administrar, pois já ele amadurecido psicologicamente no comando gerencial, foi o que foi revelado a ele, já ele amadurecido no sentido desse comportamento, mas de não ele estar se sentindo vitimizado ou vulnerável, mas ele estava estruturado nesse campo material, social, espiritual e principalmente governamental, que foi a trajetória de quem eu vou revelar, que foi José, quando Deus o escolheu entre os seus irmãos, e ele era o sonho de Jacó, que aconteceu na sua velhice, com a mulher que ele mais amava, e realizou seu sonho, dando-lhe ele 2 filhos. Não que ele desprezou os mais velhos, mas pois o agir de Deus foi ao seu tempo, porque as bênçãos do Senhor, eu sempre falo, são que enriquece e não acrescenta dor. E é quando estamos nesse campo preparado, psicologicamente estruturado, é para não desperdiçarmos, para valorizarmos. Mas eu vou começar pelo capítulo 37 de Gênesis. O versículo 3 diz que Jacó amava mais a José porque era o filho da sua velhice, que significa, como eu expressei, o sonho com a mulher que ele mais amava. O versículo 10 e 11, ele relata da repreensão do seu pai, que foi a revelação, como eu esclareci, da profecia que ele teve como sonho e que o seu pai e seus irmãos tiveram a revelação, e ele, na inocência, não obteve, mas seu pai guardou aquilo no seu coração. Mas foi necessário, né, a inveja dos seus irmãos para se cumprir o projeto de Deus. Já no capítulo 39,
ele é levado para a casa de Potifar e Deus o abençoou já, lhe preparando para esse grande administrador que ele se tornou e teve que passar as afrontas, acusações de estupro de vulnerável, né? E ele foi encarcerado, mas Deus já o colocou na administração carcerária, mesmo ele nesse estado que não estava entendendo, como se sentia derrotado, mas ele estava no comando. E aí você vai me entender no capítulo 40, é como ele agiu como psicanalista, eu posso dizer, devido à preparação dessa interpretação dos acontecimentos do padeiro mor e do copeiro mor. Mas ele, mesmo assim, queria a resposta sobre a sua justiça. Mas tudo que tem que acontecer em nossas vidas tem um tempo de Deus preparado. Ele é quem opera e quem impedirá, né? Foi quando ele pede que quando se realiza a revelação do sonho, quando saíres daqui, fala que eu estou aqui injustamente nesse cárcere, fui vendido para essa terra, mas é o que eu estou falando. Tudo tem o tempo determinado por Deus, né? E já no capítulo 41, aí sim, relata o sonho de Faraó, que foi o tempo que foi a revelação de Deus também, e não tinha quem a interpretasse. E aí que veio o agir de Deus sobre a vida de José, tirando do cárcere e lhe honrando diante de Faraó sobre a agonia do seu sonho, que quando ele revela e o reconhecimento que Deus faz a ele de ser sábio, inteligente, e o colocou sobre o comando pela vontade de Deus. E também obteve ele, dentro desses propósitos de Deus, sua família, com a sua grande liderança administrativa, conforme ele já estava governando. E aí você vai compreender, quando eu falei que foi uma revelação de Deus, não foi o sonho que ele teve, ele também, na humildade e na simplicidade. Já no capítulo 42, ele já governava 2 anos e meio, né? E já estava 2 anos e meio de fome, dentro da revelação que ele teve. E veio seus irmãos ao Egito para comprarem o alimento. Foi quando José lembrou-se do sonho, né? E o que seria a revelação de Deus, como eu estou explicando. Aí eles voltaram ainda e tornaram mais uma vez. Foi quando ele planejou a primeira vez para ver seus irmãos, mas ele teve um planejamento de querer ver o seu irmão mais novo. Já no capítulo 43, eles voltam ao Egito e Judá agora, depois do planejamento que ele teve, leva Benjamim, eles juntos, se ajuntaram e ficaram, né, dentro desse estado emocional, quando ele se reuniu com seus irmãos, e estava com seu irmão mais novo e com seus filhos ali, se alimentaram naquela harmonia. E aí ele agora já, dentro desse comportamento, entendeu o posicionamento de Deus. E aí é que no capítulo 44, ele também articula para deter os seus irmãos e Judá agora, na humildade, suplica quanto ao fato arquitetado, né? Que eles não tinham malignidade. Mas aí você vai me compreender melhor
que no capítulo 45 ele se dar a conhecer a seus irmãos quando eles ficaram pasmos com a notícia que ele estava vivo, aonde eles ficaram embasbacados e queriam ficar tristes, mas José lhes respondeu: não foram vós que me vendeste para cá por sua arrogância, sua inveja, pela sua soberba, mas foi a soberania de Deus que me colocou aqui como pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e regente de toda a terra do Egito. E aí que ele revela a profecia de Deus, que foi essa situação alternativa, tendo ele que passar, e se cumpriu sobre ele a vontade de Deus. Mas para você entender melhor, nem tudo às vezes que temos que passar, quando Deus tem um projeto dele para nossas vidas, querendo ou não, fugindo, Deus nos coloca na posição que ele requer. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, tem uma determinação ministerial para alguns que tem que se cumprir. Eu podia citar outro exemplo, mas eu quis falar hoje da vida desse grande administrador, esse socialista, esse psicólogo, esse gerenciador, esse homem que dentro da sua simplicidade Deus o colocou na soberania governamental. Então que fique bem esclarecido que José, ele não teve sonho, ele teve uma revelação de Deus e não teve a interpretação que seus pais, o seu pai e seus irmãos tiveram, mas não tiveram a interpretação da revelação do sonho, mas tiveram o questionamento, quer dizer que tu vai reinar entre teus irmãos, sobre mim e sua mãe? Mas ele, na humildade, não estava nessa arrogância. Ele estava na simplicidade. E é conforme eu falei, no amadurecimento dos acontecimentos, que ele teve que passar toda essa circunstância alternativa da vida, foi um amadurecimento e aonde vem esse esclarecimento positivo, que agindo Deus, quem impedirá? Por isso que eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mesma. Deus é fiel. Amém? Ficam todos na paz. Tenham um bom dia.